Carlos, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL apresente um relatório também do primeiro turno. É possível apresentar em 24 horas? Vocês têm esse relatório desse primeiro turno? Tem como diferenciar quantas urnas foram usadas no primeiro turno e no segundo turno? Olha, esse, na realidade, é um pedido jurídico. Isso está sendo tratado pelo advogado e está na peça jurídica. Mas, obrigado pela pergunta. Como eu expliquei, o log, ele trata de toda a jornada digital da urna. Então, o log trata naturalmente do primeiro e do segundo turno, trata das atividades antes do primeiro turno, desde que a urna começou a funcionar nessa eleição, e trata das atividades entre o primeiro turno e o segundo turno. Então, a jornada da urna, ela começa lá quando o TRE carrega o software, aí você tem a preparação para o primeiro turno, tem os testes antes do primeiro turno, e aí você chega no dia da votação e registra todas as atividades, né? Por exemplo, a identificação biométrica de um eleitor, que pode ser correta ou incorreta, depois o fato, a atividade de votação, não tem o conteúdo, mas tem lá, eleitor votou para presidente, para deputado, enfim, para governador, assim por diante. Quando termina o primeiro turno, inclusive é divulgado um log parcial do primeiro turno, depois existe a preparação para o segundo turno. O log registra todas as atividades de preparação. Depois que a urna é preparada para o segundo turno, existem testes. E depois que existem testes, validados, evidentemente, a urna, então, é utilizada na votação do segundo turno. Quando se encerra o segundo turno, que são emitidos lá todos os documentos para a totalização dos votos, né? Esses arquivos são todos enviados para Brasília. É importante dizer que cada arquivo desse, o boletim de urna, o RDV e o log de urna, eles são gerados na própria urna eletrônica, depois eles são empacotados num arquivo zip, eles são registrados na memória de resultados da urna e eles são transmitidos, tudo automaticamente, ao centro, né, de processamento de dados, lá o data center central do TSE. E também, automaticamente, eles são colocados no portal de transparência. Aliás, tudo muito bem feito. Agora, quando você faz auditoria na forma orientada pelo TSE e a gente identifica indícios de mau funcionamento, faz parte do processo apresentar essas informações para o TSE. É importante destacar que é prerrogativa legal dos partidos políticos, a lei eleitoral, que foi construída pelo Congresso lá em 97, ela define um equilíbrio de atividade. De um lado, naturalmente, a Justiça Eleitoral conduz as eleições com sistemas eletrônicos. E, de outro lado, os partidos políticos conduzem a fiscalização de todas essas atividades. E quando se faz a fiscalização, o propósito é confirmar que tudo funcionou bem. Na eventualidade de ocorrências de mau funcionamento, é nossa obrigação técnica de quem está fiscalizando apresentar. Mas não é uma atividade de conflito, não é um ataque, é um trabalho natural previsto pelo TSE. Então eu acredito que o advogado, os advogados, na verdade, a equipe, né, não terá dificuldade nenhuma em responder à solicitação que foi feita, porque o log é exatamente a história completa da urna. Então as informações estão todas lá. E esses eventos de mau funcionamento, que os dois principais que nós apresentamos ontem foram o valor inválido, né, que está sendo apresentado no log em todas as linhas, de todos os logs, né, então em cada registro de atividade, são bilhões de registros de atividade, mais de 2 bilhões, de todas as urnas de modelos antigos, o registro traz um número inválido em cada linha. E percebam que o registro da atividade é a linha de registro, não é o log como um todo. Então não se pode tentar buscar informações em outro lugar. No momento que o registro está errado, ele é inválido. E por que ele está errado? Porque o software cometeu algum erro. E claramente é um problema grave de software, porque o erro se repetiu em mais de 279 mil urnas. Qual foi o outro evento que aconteceu, que também é muito grave? É grave porque ele traz um problema
ligado à Constituição, ao direito constitucional do sigilo do voto. E o sigilo do voto, ele tem dois aspectos. Ele tem o sigilo do ato de votar, que é o direito que o cidadão tem de ter protegidos todos os seus dados pessoais, então o seu nome completo, o número do seu título de eleitor e outros dados de identificação, e o conteúdo do seu voto, que claramente também é protegido pelo sigilo. Mas algumas pessoas que conhecem superficialmente o tema acham que o sigilo do voto é só o conteúdo do voto. E essas pessoas, então, não conhecem o assunto, porque o sigilo do voto tem duas componentes. Uma, claro, o conteúdo do voto. E de forma nenhuma o conteúdo do voto pode estar associado, quando apresentado, ao eleitor, aos dados do eleitor. Mas o outro sigilo, tão importante quanto o conteúdo do voto, é o sigilo do ato de votar. Isso, inclusive, está presente nas sentenças dos ministros do Supremo, quando eles julgaram a ADI relativa à impressão do comprovante do voto pela urna eletrônica. Em duas ocasiões, o Supremo considerou inconstitucional o comprovante impresso do voto. E um argumento bastante indicado e considerado fundamental por quem julgou a matéria era exatamente o sigilo do ato de votar. E, na época, o argumento usado pelo Supremo foi de que, ao imprimir o comprovante do voto, a urna poderia violar o sigilo do ato de votar, né, apresentando dados de identificação do eleitor. Ora, o que foi identificado pela equipe técnica nesses logs, em centenas de atividades, foi exatamente a violação do sigilo do ato de votar. Eu sou um engenheiro, mas eu tendo a seguir a orientação do Supremo. Se o Supremo considerou que o sigilo do ato de votar não pode ser violado em hipótese alguma, e a mera possibilidade de uma eventual violação do sigilo do ato de votar no futuro justificou uma sentença de inconstitucionalidade em duas ocasiões, eu quero crer que a identificação da mesma ocorrência nos logs das urnas é um fato grave que deve ser verificado. E a verificação extraordinária é uma atividade absolutamente natural e prevista na resolução do TSE, dentro dos procedimentos de avaliação, não só dos resultados, mas do comportamento de programas e equipamentos que foram utilizados nas eleições.